Olá pessoal, eu sou a Isabela Bens, professora de História, e hoje a gente vai falar agora sobre o contexto social do Piauí no século XVIII. Vou trazer para vocês como era a formação social e a economia. E para falar um pouco sobre o Piauí nesse século XVII, eu vou ter que voltar para vocês como o Brasil era administrado. O Brasil ele tinha duas administrações, na verdade uma era Brasil e a outra era Grã-Pará Maranhão. O Brasil tinha sua sede em Salvador, a sua capital em Salvador, e o Grã-Pará Maranhão tinha como São Luís, depois vai mudar para Belém. Essa administração também depois vai se subdividir entre duas, porque em 1755 o que a gente conhece hoje como Amazônia, que era o Rio Negro na época, ele vai se tornar uma capitania e vai se juntar o Rio Negro e o Pará em uma administração, que vai ter como sede Belém, e depois vai ser Maranhão, Piauí como outra administração, que vai ter como sede São Luís. Isso tudo ainda voltando para a parte que não era considerado Brasil, porque o Brasil, aqui na colônia portuguesa, tinha essas duas administrações, porque uma era baseada na pecuária e a outra economia era baseada na cana-de-açúcar, que era essa parte do Brasil. A maioria desses sesmeiros que ocuparam terras aqui no Piauí, eles moravam, né, no Brasil, ele pertencia a essa administração do Brasil, por isso que eles brigavam muito que o Piauí fizesse parte do Brasil para poder, porque eles tinham mais contato, tinham como administrar melhor os seus interesses se o Piauí fizesse parte do Brasil. Só que a gente vai ver que mais na frente o Piauí vai fazer parte da administração do Maranhão, até mesmo pela distância, porque os jesuítas eles não gostavam muito dessa relação de poder que os sesmeiros tinham sobre o Piauí. Essa desavença entre os jesuítas e os sesmeiros, ela já vinha de longas datas, isso vai aflorar bem mais um pouco na frente. Só que a gente também vai ter uma desavença que vai surgir também lá pelos 1707, até o Piauí se tornar uma capitania, que vai ser uma confusão que vai gerar entre os sesmeiros e os poceiros. Os sesmeiros a gente já sabe que são os donos dessas terras por direito, que são dados pela coroa, mas os poceiros eles não têm direito dessas terras, porém eles estão nessas terras. Os poceiros são exatamente as pessoas que se apossam nessas terras para poder começar a plantar ou começar mesmo a criar gado. E muitas vezes esses sesmeiros eles não estão, eles têm tanta terra que eles não conseguem ocupar essas terras. E eles colocam outras pessoas que a gente vai conhecer como sitiantes. E às vezes eles só vão perceber que tem poceiros na terra dele quando eles vão começar a aumentar o seu gado. Então eles vão ter essa discussão, eles vão brigar muito pelas terras, tanto os poceiros que vão chegar se apossando das terras, como também os sesmeiros que vão perceber que eles já estão lá há algum tempo. E a gente vai ter essa treta nova que vai surgir aí entre os poceiros e sesmeiros. A relação de terras com os jesuítas também vai aflorar, principalmente em 1711, quando Domingos Mafrense ele vai morrer e vai deixar via testamento todas as suas fazendas do Piauí para a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. E isso, principalmente os filhos do Mafrense não vão gostar, porque eles não vão querer deixar as terras para a Companhia de Jesus, porque eles se acham também em direito de ter as terras. Então a Companhia de Jesus ele vai lutar muito para poder conseguir essas terras na administração do Maranhão, porque a gente sabe que se eles forem atrás na administração do Brasil, os sesmeiros e a própria coroa vai ter interesse nessas terras, e eles vão conseguir cerca de 39 fazendas, e eles vão administrar relativamente bem essas terras. Os documentos mostram que eles conseguiram ampliar os negócios, eles vão herdar tudo, tanto o gado, os vaqueiros que estão lá, eles vão administrar os escravos, então eles vão herdar toda a fazenda e eles vão conseguir ampliar o negócio, trazer mais vilas, eles vão administrar esses negócios das fazendas que era do Mafrense relativamente bem, eles vão conseguir prosperar com isso. Então, a gente vai ter um personagem que ele vai desenvolver também uma raiva muito grande contra a Companhia de Jesus, mesmo com a igreja, que vai ser o Sebastião José de Carvalho Melo, que a gente vai conhecer como Marquês de Pombal, que depois a gente vai ver que ele vai tramar toda essa expulsão dos jesuítas, porque na Europa já estão consumindo essas ideias de iluminismo, de tentar separar o Estado da igreja, essas ideias pré-capitalistas que vão aflorar, e aí vai ter uma treta que vão inventar que os jesuítas eles vão estar armando contra a coroa, enfim, os jesuítas vão ser expulsos, e essas fazendas que pertenciam aos jesuítas, mais na frente, elas vão pertencer ao Estado. Então, esses escravos e esse gado, essas pessoas que administravam essa fazenda, elas vão passar a ser do Estado.
Então a gente vai ter também mais na frente, quando for falar de escravidão no Piauí, a gente vai ter os escravos de instituições privadas e os escravos do Estado, que vão fazer parte dessas fazendas, que vão ser as fazendas nacionais. A gente vai falar isso em outro vídeo, porque o assunto de escravidão é bem extenso. Então, em 1759 a gente vai ter, tipo, o Piauí já era para ter se tornado capitania bem antes, mas aí em 1758 Dom João vai dizer assim, não, tem que, alguém vai ter que ocupar aquilo ali, vai ter que ter uma administração ali, e aí ele decreta que vai ter, e ele vai colocar, que a gente vai receber o nome de São José do Piauí em homenagem a Dom José, falei Dom João, mas é Dom José, enfim. E depois a gente vai vir João Pereira Caldas para administrar, ele vai transformar Oeiras numa cidade, na verdade a Mocha em uma cidade para se tornar lá uma capital. Bem, ele tinha dois interesses quando ele chegou no Piauí, que era acabar com os índios, tipo, acabar com, a não ser que eles se tornassem escravos, ele queria dizimar os índios, ele queria trazer uma guerra contra o índio e também desenvolver mais vilas. Bem, a coroa não tinha interesse em desenvolver essa guerra, não ia financiar, e o Piauí não tinha mais condições. A gente já tinha passado por várias outras revoltas, várias outras desavenças, então a gente não tinha condição de trazer homens, de alimentar esses homens para poder lutar contra os índios. Então, durante uns 5 anos, ele vai começar a dar visibilidade mais para trazer alguns dos povoados a se tornarem vilas, até ele conseguir formar a Companhia dos Dragões. A Companhia dos Dragões, para quem não sabe, é a formação militarizada de homens, que a gente vai conhecer mais, que depois, posteriormente essa Companhia dos Dragões são homens que vão andar a cavalo, mas que eles vão guerrear mesmo a pé. E depois, quando a gente tiver uma infantaria, a gente vai chamar essa infantaria de Companhia dos Dragões, mas hoje em dia a gente só usa esse termo mesmo para honrarias, como títulos honoríficos. Então, ele vai, durante esse tempo, até 1762, ele vai criar algumas vilas. Ele vai criar a Vila de Nossa Senhora do Livramento do Parnaguá, em 3 de junho. Ele vai criar também, vai transformar como Vila Jurumê no dia 22 de julho, que era o Arraial dos Ávila, da Casa da Torre. E a gente também vai ter Campo Maior, se tornando uma vila no dia 8 de agosto, São José da Parnaíba no dia 18 de agosto, São José da Parnaíba, que a gente conhece hoje como Parnaíba, e ela tem uma peculiaridade, porque de início ele não vai colocar como o seu ponto o Porto das Barcas, que existe uma treta também sobre isso, que a gente vai estudar quando for falar de Parnaíba, por que ele não fez isso de primeiro. Aí posteriormente é que ele vai transformar o Porto das Barcas, porque lá é onde tem povoado, lá é onde vai ter o comércio, lá é onde vai circular as mercadorias e lá é onde vai se desenvolver. Então, no óbvio, ele já deveria ter feito isso bem antes. Marvão do Piauí ele vai transformar também em vila no dia 13 de setembro e Valença do Piauí no dia 20 de setembro. Durante também essa sua administração, João Pereira Caldas também ele vai estar durante um período em que Portugal vai entrar em guerra contra a França e a Espanha, e ele vai lutar, ele vai construir essa força, a Companhia dos Dragões. Ele vai colocar a Companhia dos Dragões ali em Parnaíba para poder evitar invasões, mas não vai durar muito tempo, tá? Porque essa guerra não vai durar muito tempo. Então, falando também, aí posteriormente ele vai começar a desenvolver, como ele já vai conseguir mais homens, vai conseguir mais auxílio, mais incentivo, ele vai conseguir travar essa guerra contra os índios. Ele vai ter o personagem principal também que vai travar essas guerras junto com ele, que vai ser o João do Rego Castelo Branco. Ele vai ser conhecido como o capitão da conquista do Gentil, porque ele vai estar do lado dos gentios e contra os índios. E ele vai travar a verdadeira guerra contra esses índios com o prêmio para essas pessoas que vão travar essas guerras ficarem com esses índios que vão ser os vencidos e transformar eles em mão de obra escrava. Odilo Nunes ele tem uma crítica a fazer, porque como aqui a economia era basicamente da criação de gado e cavalos, não tinha muita essa necessidade de se ter muitos escravos aqui no Piauí, porque a mão de obra não necessitava de muita mão de obra para poder tocar o gado. Muitas vezes os próprios sesmeiros, os próprios donos das terras tocavam seus gados. Então não tinha essa necessidade muito grande de ter escravos aqui baseado na nossa economia.
como é que era a formação social? Como foi que se formou? Quem eram essas pessoas que estavam morando aqui no Piauí, que estavam vindo ocupar o Piauí? As pessoas, basicamente, durante o século XVII, o século XVIII, que vinham para cá, eram pessoas do Ceará, do Maranhão, de Pernambuco e também de Lisboa. Essas pessoas que vinham de Lisboa, elas vinham a pedido da coroa e elas não vieram de boa vontade, assim, de primeira, não. Até porque aqui eles não tinham muito interesse. Como é que eles iam sair de Lisboa para vir para esse meio do mato, que só tinha currais, e não tinha esse interesse. Então a coroa, ela tentava influenciar e trazer eles de qualquer forma, dando algumas terras, dinheiro, enfim. Eles não tinham muito interesse porque a sociedade aqui era basicamente escravos e livres. E dentro desses livres, a gente tinha os fazendeiros, os vaqueiros, os sitiantes. Os vaqueiros, é importante a gente entender que os vaqueiros da época não é o que a gente conhece hoje como vaqueiro, aquele que toca o gado, aquele que é peão. Não, os vaqueiros da época, ele era meio que um sócio do sesmeiro. Por quê? Porque além dele tocar esse gado, eles tinham direito por parte desse gado. Cada vez que nascia, dentre 4 bezerros que nasciam, eles tinham direito de um. Então, em pouco tempo, eles iam formar seu próprio gado e ia ter seus próprios seu próprio gado. Então, muitas vezes também os próprios sesmeiros eram os próprios vaqueiros, porque eles iam, mesmo terra dentro, eles ocupavam, eles tocavam o boi, eles tocavam o gado. Então, essa ideia de que o vaqueiro era, tipo, o sesmeiro era uma elite muito afastada do vaqueiro, que a gente tem hoje, que o dono da fazenda é aquela pessoa muito afastada do que é o vaqueiro, nessa época não tinha, todo mundo sujava a mão. E os sitiantes eram pessoas que eles não tinham direito à terra. Por exemplo, o sesmeiro deixavam as pessoas ficar com parte ali da terra, ocupando aquela terra, porque eles tinham gado, eles tinham escravos, então eles ficavam para poder dar um destino, ocuparem a terra mesmo, dando um dinheiro para o sesmeiro. Eles tinham que meio que pagar um aluguel, como a gente conhece hoje. Então eles eram sitiantes, que aí essa palavrinha a gente vai conhecer hoje, que vai se transformar em sítio, sabe? Aquele sítio lá do vovô, não sei. Enfim, aí depois a gente vai ter os poceiros também, que são as pessoas que não tinham direito, que eles ocupavam, porque eles entendiam que eles precisavam de terra, eles tinham gado, eles queriam um lugar para morar, então eles adentravam a terra até ter um confronto. Muitas vezes tinham confrontos entre sesmeiros e poceiros. Acabava que tinha muito desses confrontos nessa época. Então a gente vai ter aqui também, então Pereira Caldas vai passar cerca de 10 anos aqui, ele vai chegar em 59 e vai sair em 1769, que vai vir o Gonçalo Lourenço Batalha de Castro, que ele era um capitão. Bem, lembrando que todos eles dois, eles eram militares. E a economia daqui que a gente vai ter inicialmente, nesse século 17, 18, até um pouquinho do século XIX, a nossa economia vai ser basicamente só da pecuária. A economia dessas administrações, dessas colônias, primeiramente a economia principal era a da cana-de-açúcar, e que ficava em segundo lugar a pecuária, que era justamente dessa segunda administração da colônia portuguesa. Então a gente tinha aqui uma pecuária extensiva. A nossa pecuária extensiva, ela era desordenada, ela crescia sem ter muito um padrão, ela não tinha uma especialização, ela não era industrial, e ela começa a se desenvolver mesmo lá para Bahia, e a gente vai começar a transportar carne tanto para Bahia, alimentar o Brasil praticamente. Além do Maranhão, a gente vai transportar carne para Bahia, para Minas Gerais, para o Ceará, até mesmo para a Guiana Francesa. Só que a forma que a gente perdia muito, porque a gente não tinha muitas estradas, e também a gente não podia transportar diretamente para os países por Parnaíba, porque a gente não tinha uma alfândega. Então a gente tinha que primeiro ir lá na capital do Brasil, para depois distribuir essa carne para os outros lugares. Isso fazia com que, quando a gente ia por terra, perdia muito gado. Em Parnaíba a gente transportava mais a carne charca. Então a gente perdia muita coisa desses percursos. Não tinha uma boa estrada, não tinha uma alfândega para taxar esses produtos aqui. A gente tinha que ir lá para o outro lado para poder fazer esse processo. Então era muito complicado. Mas a gente alimentava o Brasil praticamente todo, né, da época, o que era Brasil na época, e até essa parte mesmo do Norte e Nordeste. Então, a nossa economia era basicamente
plantation, né, como a gente vai ver quando a gente estuda economia do Brasil. E a gente sabe que a economia, a base da pecuária, não necessitava de muita mão de obra escrava. E aqui a gente não tinha um comércio fixo, a gente tinha mais, era o que a gente vai conhecer como mascates, que são os vendedores ambulantes que carregavam. Aqui a gente não tinha também acesso ao sal, por isso também a gente vai desenvolver uma forma de conservar a carne, que não necessite de tanto sal. E o comércio ele vai se desenvolver um pouco mais, ele vai começar a se desenvolver mesmo lá para o Parnaíba, porque vai ter como escoar tanto por rios como pelo mar. E mais na frente, com Domingos Dias da Silva, a gente vai conseguir transportar essa carne sem precisar passar pelo Brasil, porque ele vai conseguir, tipo um alvará, não sei o nome para isso, mas ele vai conseguir transportar essa carne, que aqui a gente só vai ter uma alfândega depois da independência, quando o Simplício Dias, que é filho do Domingos Dias da Silva, ele vai pedir, criar uma alfândega aqui, para que eles possam taxar os seus produtos aqui no Piauí. E o Domingos Dias da Silva, ele é muito conhecido, ele vai se tornar um grande vendedor de carne charque, ele vai se tornar um grande dono de escravo, um grande fazendeiro aqui no Piauí, porque ele vai transportar cerca de 1/4 de toda a carne que é transportada aqui do Piauí. Então ele vai ter um poder aquisitivo muito alto. E a questão também da agricultura, como é que a agricultura vai se fazer aqui no Piauí. Aqui no Piauí até então a agricultura ela era basicamente através da mandioca, do milho, do feijão e do arroz. A gente só vai começar a produzir da cana-de-açúcar, o fumo e o algodão lá para o século XIX. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for pesquisar mais sobre a economia do século XIX. Bem, basicamente é isso. A gente vai ter, aqui na parte social, a gente vai ter uma administração autocrática, uma administração baseada por militares. Desde desde a formação da capitania, a gente vai ter uma administração voltada basicamente militar, e esses militares eles vão possuir terras, então a gente vai ter um grande confronto de interesse no processo de julgar dessas desavenças dessas administrações de terras, porque a gente basicamente vai ser liderado por militares. Então, ainda falando de economia, como eu falei, a parte dos currais, a administração feita pelos sesmeiros aqui, que era basicamente voltada para a pecuária, não tinha necessidade de escravos, não era uma necessidade muito grande. A maior parte do Brasil a gente tinha mais escravos do que pessoas livres. Aqui não, aqui a gente tinha mais pessoas livres do que escravos, mesmo que a gente ainda tenha muitos escravos. Nesse livro, o Odilo Nunes traz uma tabela que mostra um pouco aqui de como era em 1761. A gente vai ter cerca de, por exemplo, ele vai colocar Oeiras, Valença, Marvão, Campo Maior, Parnaíba, Jerumene e Parnaguá. Essa tabela que vocês estão vendo aí. A gente vai ter ele vai colocar como sedes fogos, livres e escravos. Fogos aqui a gente entende como sedes, casas. Então, em Oeiras, por exemplo, cerca de 270 casas, 655 livres e 445 escravos. Então, isso é na parte da sede de Oeiras. E depois a gente vai ter também no interior. A gente vai ter uma relação de escravos menor do que a relação de pessoas livres. Mas ainda é um número muito grande. Para vocês terem noção, esse número ele é grande, mas ele, considerado a economia do Brasil, que era basicamente pela cana-de-açúcar, ele é bem pequeno. A gente tem cerca de, somando tudo, 7.305 pessoas livres e 4.644 escravos. Cerca de 2.305 pessoas livres a mais do que escravos. Apesar da gente achar muitos escravos, para a economia e para a realidade da época, eram poucos escravos. Então, isso é tudo, isso é um resumo geral que eu quis fazer sobre a administração do Piauí no século XVIII. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou querer falar mais sobre a escravidão. E depois a gente vai falar sobre uma personagem muito conhecida, se não é conhecida vai passar a ser, que é uma escrava letrada. E também a gente vai falar depois de educação e eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa aqui.